Atenção para tudo que você está fazendo, que eu vou te mostrar agora imagens inéditas que comprovam que o deputado estadual petista Renato Freitas mentiu sobre a briga de rua dele que viralizou nessa semana. Ele mentiu que ele estava em legítima defesa e mais, essas imagens comprovam que ele foi covarde e um marginal que tem que ser caçado. Essas imagens vieram à tona por meio das mãos do advogado desse garoto chamado Wesley, que foi quem foi agredido pelo Renato Freitas. O Jeffrey Cecchini assumiu a defesa do Wesley, foi atrás das imagens e obteve essas imagens que eu vou te mostrar agora, que mostram o quê? Mostra o garoto Wesley dentro daquele carro. Ele é um manobrista, ganha R$2.000 por mês, um trabalhador, e ele estava saindo de ré de uma garagem, enquanto o Renato Freitas estava passando com uma moça pela calçada. Tudo isso que eu vou te mostrar antecedeu aquelas imagens que viralizaram e que você já conhece. E aí o que acontece aí? O Renato Freitas está passando com a moça, o Wesley está dando a ré, ele espera eles passarem, o Renato Freitas segue um pouco à frente e ele embica para atravessar a rua ali a pé com aquela moça. Enquanto isso o Wesley sai da garagem e embica na rua para entrar na rua, provavelmente ele está olhando o retrovisor, e ele não conta com o fato de que o Renato Freitas vai atravessar com ela fora da faixa. E aí o Renato Freitas vai atravessar, ele começa a entrar na pista, o Wesley certamente freia, ele dá um baque, dá um susto no Renato, eles trocam xingamentos, o Renato atravessa a rua com a menina, o Wesley entra numa garagem seguinte, onde ele é manobrista para estacionar o carro, e aí olha o que acontece. O Renato encontrou um assessor dele que estava esperando num carro oficial do outro lado da rua. O Renato é deputado estadual petista, ele tem assessor, tem carro oficial. E aí ele e o assessor atravessam a rua correndo e espancam o menino Wesley. Espancam esse garoto em dois, de forma covarde. Chegam batendo. É inacreditável o que você vai ver agora. E quem assistiu os meus vídeos anteriores perceberam que eu não julguei o mérito. Eu avaliei ali a briga, o que tinha acontecido, mas falei, olha, eu não vou avaliar o mérito, porque alguém pode ter agido ali em legítima defesa. Então não vou julgar o que aconteceu sem conhecer o começo, a origem disso tudo. E agora você vai entender a origem disso tudo. Acompanha aí comigo, ó. Olha lá, ele espera o Renato Freitas passar e ele vai. Perfeito. Olhem lá, o Wesley está dirigindo esse carro, os vidros abaixados, olha o movimento. Então, fora da calçada, vejam o vídeo. Olha lá, o Renato Freitas vai atravessar fora da calçada, o Wesley freia, olhem a luz de frenagem, tá? Vamos ver de novo Freitas lá em cima. De repente, eles começam a se xingar. O Renato Freitas vem correndo, olhem lá a imagem. Renato Freitas e o assessor atravessam a rua, correndo, vão até o Wesley, espancam o Wesley. Gente, é inacreditável isso. Olha Olha lá. no local de trabalho. Esse menino trabalha aqui. Olha lá, olha aqui embaixo, olha embaixo, no canto direito, lá, no canto direito inferior. Soco. Olha lá, eles batendo no garoto lá embaixo. Agora é outra imagem. E aí, o Renato Freitas sai com o seu assessor, gente, isso e vão para o carro. Mas inacreditável. Olha lá, ele espera o Renato Freitas passar, eu vou deixar isso rodando de novo agora, vou tirar o som. Olhem lá. Olha lá. Ó, então o que você está vendo aí, ó? Você ouviu pela narração do Jeffrey, ó. O garoto tá indo lá com o carro, embicando na rua para atravessar. Eu vou aumentar essa imagem, ó. Tá embicando lá e o Renato tá atravessando com a garota, vocês estão vendo? E aí eles se xingam e o garoto vai embicar com o carro e vai entrar na garagem onde ele trabalha de manobrista. O Renato atravessa a rua, a menina vai ficar lá e ele vai cruzar a rua correndo agora com o assessor. E olha ali o que eles vão chegar batendo no garoto. Presta atenção, ó. Os dois vão atravessar a rua, agora a rua lá, ó. Os dois correndo e chegam batendo no garoto, batendo no garoto. E agora você vai ver aqui. Isso, os dois chegam batendo, você vê ali. E agora olha no canto inferior agora da imagem ali, ó. Olha o que tá acontecendo. O de moletom azul, o assessor do Renato, tá chutando, batendo no garoto, tá quase caído ali, ó. Tá com o moletom na cara e os dois contra um. Gente, isso é uma vergonha. Se antes o Renato já estava desmoralizado por ter apanhado, por ter tomado um soco ali no rosto, por ter sido arrogante, como eu disse, por ter chegado de guarda baixa, batendo no garoto, ele que treina Muay Thai e foi aluno do mesmo professor que eu, agora ele está mais desmoralizado ainda, porque agora a gente vê que o que ele fez foi absolutamente errado, gente. Errado. Ele e o assessor foram lá e bateram no garoto em 2 contra 1. E como que isso se conecta com o vídeo viral que viralizou e que você já conhece? Isso se conecta assim que começou a história toda, aí o Renato atravessa, depois eles baterem, espancarem o garoto tá sangrando, tem imagens dele sangrando, o Renato atravessa a rua, entra no carro e sai de carro oficial. E aí o Wesley, ele sai correndo para lutar a placa do carro, para tirar uma foto da placa do carro. E chega lá no final, lá no semáforo, e aí o Renato sai do carro e os dois se enfrentam novamente. E se você voltar lá nos outros vídeos anteriores que tinham viralizado, você vai ver que o garoto fala, vocês vieram em 2 contra mim, vem agora só você, vem agora você de mano. Só que aí agora o Renato estava sendo filmado.
E aí o Renato filmado, eles não vão de 2 contra 1 de novo. Aí filmado debaixo das luzes das câmeras, aí o Renato vai de mano. E o que acontece de mano com o cara? Quando em 2 eles espancaram o garoto, de mano o Renato toma uma sova. Ele apanha, e apanha feio do garoto, sai com o nariz quebrado. Gente, isso mostra que o Renato começou tudo. Então, depois do Renato ter se envolvido numa série de confusões na sua história, uma série de brigas, depois ele ter invadido uma igreja católica com um grupo de esquerda dizendo fascistas, fascistas, xingando as senhorinhas rezando dentro da igreja, e ele xingando de fascistas. Depois ele ter invadido um supermercado aqui em Curitiba, agora está comprovado que ele é um marginal, que ele atacou covardemente em 2 contra 1. Renato Freitas precisa ser caçado. Se você concorda, curte o vídeo, compartilha e deixa o seu comentário sobre o que você achou de tudo isso que você viu. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Querres. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem um chanceler mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte, de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim, e se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras. Uma queda da democracia brasileira. Tão visível e tão clara que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabem que não é só sobre Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço, fiquem com Deus. Estamos de volta, agora a gente fala do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal deu mais um passo no processo que condenou Jair Bolsonaro. O Supremo divulgou a ata que registra a decisão unânime da primeira turma, que rejeitou os recursos da defesa e abriu caminho para a publicação de um novo acórdão. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a suposta trama golpista. A defesa ainda poderá apresentar um último recurso após a publicação do acordo. Se o novo pedido for então rejeitado,
Alexandre de Moraes poderá decretar o processo encerrado e definir, então, o cumprimento, o início do cumprimento da pena, Silvia. A gente sempre ressalta isso, né? Que só com o trânsito em julgado da condenação, quando não houver mais, então, possibilidade de recurso, é que será definida, então, o cumprimento da pena, no caso de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão. Há uma discussão ali se o ministro Alexandre de Moraes vai mandá-lo para Papuda para cumprir o início, né, do cumprimento de pena em regime fechado, ou se vai mantê-lo em prisão domiciliar, como ele já segue, né, preso há mais de 100 dias em Brasília. Infelizmente, é um roteiro cujo desfecho é conhecido. A gente já sabe qual será o final dessa história. Esse julgamento foi um julgamento de cartas marcadas, um julgamento sobre um golpe impossível, um julgamento sobre algo que não aconteceu, num período em que o presidente Jair Bolsonaro passou mais de 100 dias, eu até perdi a conta aqui, Paula, de quantos dias ele está preso de forma cautelar sem ter sido acusado. Isso é algo absolutamente inédito. Pela manhã, o professor Rocha Monteiro, Marcelo Rocha Monteiro, que dizia que ele vai completar 40 anos de Ministério Público, ele nunca viu uma situação como essa. Uma pessoa presa de forma cautelar sem ter sido acusada de nada. Portanto, ele é um preso particular, mais um preso particular no país, do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi um julgamento viciado, um julgamento com pessoas, personagens togados que não poderiam estar lá. Flávio Dino, por exemplo, impedido, pelo que já havia dito no passado em relação ao presidente Jair Bolsonaro, por ser um militante político até outro dia, né, tinha afiliado ao Partido Comunista durante boa parte da sua vida. O ministro Cristiano Zanin, que hoje preside essa primeira turma, né? Agora trocou de cadeira para o Flávio Dino, mas o ministro Cristiano Zanin foi advogado do Lula. O ministro Alexandre de Moraes acumula todos os papéis e nós aqui cansamos de falar isso durante meses. Então, infelizmente, tudo isso é um jogo jogado. Agora resta saber qual será o destino, se de fato eles vão buscar essa foto, a foto do presidente Jair Bolsonaro a caminho de um presídio, levado a uma penitenciária. Vamos lembrar aqui que Lula da Silva, esse sim, condenado por juízes de verdade, por corrupção, durante o período da Lava Jato, jamais foi recolhido em uma penitenciária. Então nós passou um tempão, né, 580 dias numa cela gourmet, recebendo visitas quase diariamente de aliados, arrumou uma namorada na prisão e dava entrevistas para os jornais. Olha, só para comparar o tratamento. Fernando Collor, neste momento, condenado por corrupção, mais de 8 anos de condenação, e está ali no seu apartamento de frente para o mar em Alagoas, porque disse que tem problemas de saúde, de Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. E o presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma tentativa de assassinato naquele fatídico 6 de setembro de 2018 por um militante do PSOL. Talvez um caso, mais um caso assombroso, porque não foi investigado à exaustão. Então, e o presidente Jair Bolsonaro, que passou por 6 cirurgias, será que ele merece um tratamento desse? Isso é vingança. Se essa foto de fato existir, está consumada a vingança do consórcio, a vingança de Alexandre de Moraes. É disso que se trata. Pois não, Augusto. O Brasil vai melhorar se seguir esse caminho imposto pelo Supremo, que o Silvio resumiu aqui muito bem. A libertação do presidente Bolsonaro não contribuiria para que os nervos, que o país se distendesse? É claro que sim. É claro que sim. Nenhum presidente ficou preso por esse período que ele foi condenado. Nenhum. Nenhum. Nenhum autor de golpes de verdade, não esse inventado, ficou tanto tempo como que pretendem, ou como querem os que condenaram o presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Carlos Prestes foi resgatado da cadeia pela anistia depois de 5 anos de prisão. Depois de 10 anos, 5 ou 10. Ele tentou um golpe comunista e foi anistiado. Agora, o Supremo aposta na polarização, aposta na incerteza do Brasil e aposta no conflito permanente. Conflito permanente, que é a maneira de garantir mais alguns anos para a ditadura do judiciário.